Fala pessoal, então eu estou gravando esse vídeo para ajudar o pessoal que não pôde vir na nossa aula prática a fazer o experimento em casa. Então, se alguém também teve alguma dúvida e quer dar uma olhadinha para relembrar, fiquem à vontade. Então, olha só, nós temos aqui o nosso método do experimento, que vocês têm acesso no grupo do Whats. E aqui nós temos uma pequena introdução explicando sobre o experimento que nós vamos fazer, né? Sobre a ideia por trás dele, alguns dos nossos objetivos, né? Então, o tema desse experimento é medições de grandezas físicas. Então, a grandeza física que vai ser medida vai ser a vazão líquida, né? A vazão da água. E aí nós vamos converter as unidades para o SI e apresentar os resultados utilizando gráficos, né? Então, essa parte a gente vai utilizar o Excel. Então, o nosso experimento vai ser, basicamente, aqui tem a parte de procedimento experimental. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, porque o pessoal que vai fazer em casa, o experimento vai ter algumas mudanças, tá? Porque como vocês vão fazer sozinhos, vai ser um pouquinho mais simples. Então, basicamente, o nosso experimento vai ser composto de duas etapas. A primeira etapa vai ser a preparação da nossa garrafa PET, que vai ser utilizado para o experimento, e a segunda etapa é a realização do experimento em si. Então, para a preparação do nosso experimento, nós precisamos fazer algumas marcações na garrafa PET. Como vocês podem ver aqui, tem alguns risquinhos, né? E esses risquinhos, eles indicam a cada 200 ml. Então, a cada 200 ml tem um risquinho marcando, né? Então, aqui é 200, 400, 600, 800, 1000, que é 1 litro, 1200, 1400, 1600, 1800 e 2000 ml, que são 2 litros, tá? Aqui, se vocês olharem, está indicando para fazer um furo, né? Mas é interessante primeiro fazer as marcações e depois fazer o furo. É mais fácil, tá? Na escola, nós utilizamos uma balança porque nós não tínhamos nenhum medidor de volume para marcar, mas caso vocês tenham em casa aqueles copinhos que vêm indicando os ml, né, aquelas jarrinhas, né, que vêm indicando o volume, vocês podem usar também. Ou usa um medidor de volume para ir colocando 200 ml, ou vocês podem utilizar caso tenha uma balança, e aí vocês colocam a cada 200 gramas, tá? Porque a densidade da água é 1 grama por ml aproximadamente, então dá pra gente usar. Então aí, coloca 200 ml, faz um risquinho. Coloca 200 ml, faz um risquinho até completar, né, 2000, até vocês terem 10 risquinhos. Beleza? Após as marcações estarem realizadas, é importante utilizar alguma caneta, uma canetinha que ela não se apague, porque nós vamos fazer alguns experimentos, pode escorrer água ali, então é importante, né, não apagar para não ter que acabar refazendo depois. E aí, depois nós vamos fazer um furo na base da nossa garrafa, ok? Então aqui tem um furo. Eu coloquei aqui 3 milímetros a 5 milímetros, mas pode ser um pouco mais que 5 também, senão vai demorar muito para escoar, tá? Para fazer esse furo, recomendo que vocês peçam a ajuda para os pais, tá? Ou se vocês tiverem algum irmão mais velho ou alguém para fazer, porque aí para evitar, né, se machucar. Vocês podem fazer esse furo aí de diversas formas, né, utilizando um estilete, utilizando uma faquinha, utilizando uma furadeira, caso alguém dos pais de vocês tenham, né? Alguma coisa quente para fazer um furo, mas recomendo que vocês peçam a ajuda dos pais, tá? Faz um furinho com um estiletezinho mesmo ali, beleza? E aí, então, a nossa garrafa, para ela estar pronta para o experimento, ela tem que ter 10 marquinhas indicando a cada 200 ml e um furo, né, de pelo menos 5 milímetros aqui na base, que é por onde a água vai escoar. Beleza? Então aí nós podemos passar para a parte do nosso experimento. Qual que vai ser a ideia? Nós vamos tampar, encher a garrafa de água, né, tampa o furo, né, porque motivos óbvios. Tampa o furo com o dedo, enche a garrafa de água
deixa ela escoar até ela ficar na primeira marquinha aqui de cima, beleza? E aí, para isso, pessoal, vocês vão precisar pedir ajuda para um amigo, para os pais, para o irmão, para alguém, porque uma pessoa precisa destampar a garrafa e a outra pessoa precisa ficar marcando o cronômetro e vai ser muito difícil vocês conseguirem fazer isso sozinhos, tá? Então pede ajuda aí de alguém, de um amigo aí ou de algum familiar para fazer isso. Então a ideia é a seguinte: no momento em que vocês vão destampar o furo, começa a marcar o cronômetro, tá? E aí vocês vão marcar cada vez que a água passar por um desses risquinhos, beleza? O cronômetro do celular, ele tem um modo chamado modo volta, tá? O meu celular, ele é Android. Para quem tem Android, provavelmente vai ser parecido. Para quem tem iOS, pode ser que seja um pouquinho diferente. Então, olha só qual que é a ideia. Ah, quando eu aperto para o cronômetro passar, aqui o celular ele vai ter uma bandeirinha. E cada vez que eu aperto essa bandeirinha, olha só o que acontece. Ele marca o tempo, tá? Ele vai marcando o tempo para gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Ele marca o tempo, né, que eu apertei e ele continua marcando, né? Então, ele vai marcando ali o tempo que eu fui apertando. Cada vez que eu apertei, ele marcou uma vez. E ele marca para mim do lado o tempo total também, né? Se o teu celular marcar só o da volta, depois eu mostro no Excel como a gente encontra o total. E aí vocês vão fazer isso. Cada vez que a água passar por um risquinho, cada vez que a água passando por um risquinho, aqui começou o cronômetro. Passou por aqui, aperta uma volta, aperta aqui, 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 aqui. E ao final vocês vão ter 9 medidas, né? Primeiro começou e daí são 9 medidas. Daqui para baixo a gente vai descartar, ok? Então, vocês vão fazer essa medição de tempo que a água vai demorar para escoar da garrafa e vão repetir esse ensaio 5 vezes, tá? Por que nós vamos repetir 5 vezes? Porque nós vamos tirar a média dos tempos, o que vai aumentar muito a precisão das nossas medições. Então, se eu meço uma vez, eu posso ter um errinho. Errinho de medição não é que eu medi errado, é que, por exemplo, na primeira vez estava um pouquinho mais para cima, na segunda vez estava um pouquinho mais para baixo, na terceira vez eu acertei no meio, na quarta vez um pouquinho mais para cima. Então, quando eu faço várias medições e tiro a média, eu elimino esses errinhos, né, de olho, né. Então, enche a água até aqui em cima, liga o cronômetro, destampa o buraquinho, e aí cada vez que passar por um risquinho, vocês apertam o cronômetro no modo volta, tá? Esse é o nosso experimento. Vocês vão repetir 5 vezes. Salva muito bem esses dados para não perder, tá? Tira print do cronômetro, cuida para não cortar alguma das medições. E aí, vamos fazer essa análise dos dados no Excel. Eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Se tiver alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade de me mandar um WhatsApp, que eu dou uma ajudinha aí para a gente conseguir fazer esses testes, beleza? Então, a parte dos gráficos e dos cálculos eu vou mostrar no próximo vídeo. Um abraço, até mais.